Eu quero que você pense por um segundo das pessoas que você conhece, as pessoas mais velhas, próxima à idade entre 60 a 80 anos, seja pessoas da sua família, amigos, coisa do tipo que você conhece, essas pessoas você acredita que elas planejou estar onde elas estão hoje em dia ou elas estão ali por mero acaso? Você acredita que essas pessoas que são próximas de você teve uma vida planejada e chegou onde queria? Muito de nós acabamos que tendo desejos, sonhos e metas, mas nós nunca colocamos isso num papel e nunca tratamos isso com seriedade, com o objetivo de realmente chegar onde gostaríamos. E quando chegamos numa idade mais avançada, tudo isso que durante toda a vida ficamos pensando, ficou só na nossa imaginação, foi deixado de lado, e talvez quando chega nesse momento da vida, você olha para trás e vê que muitas das coisas não foram realizadas. Talvez é meio estranho você estar ouvindo isso de mim por ser jovem, mas não que eu vou te dar um planejamento de como você alcançar coisas. A ideia desse vídeo não vai ser essa. O que eu quero te passar é um exercício muito simples, que é importante que você faça, porque você vai ter um direcionamento. Você pelo menos vai conseguir deixar mais claro as suas ideias de onde você quer estar. Diferente das pessoas que talvez você conheça de mais idade, que ali onde elas estão, de repente não era aquilo que ela sonhava. Claro que eu não estou falando que a vida da pessoa seja infeliz por não ter realizado sonhos, mas talvez alguns desejos que ela tinha e que ainda continua dentro dela não foram alcançados. E é um exercício muito simples. O primeiro de tudo, a pergunta que eu quero fazer: você já pensou onde você vai estar daqui a 50 anos, independente da sua idade? Seja você muito jovem, seja você de meia idade, seja até mesmo uma pessoa mais velha. Você já parou algum momento para pensar nisso? Talvez você possa responder ou se questionar e falar: mas eu nem sei se eu vou chegar a essa idade. E aí que vem o X da questão, porque a expectativa de vida tem cada vez mais aumentado. Antigamente a gente tinha uma expectativa de vida de 60 anos. Hoje, você deve conhecer várias pessoas de 60 anos que estão bem, que nem parecem ter 60 anos. Para você ter ideia, como o presidente Biden, o ex-presidente Biden, que tinha 80 anos e ainda foi presidente dos Estados Unidos, o presidente Lula, pessoas que são donos de grandes empresas, atores, que estão próximo à casa dos 80 anos. Se eu não me engano, o ator e diretor Clint Eastwood, eu acho que ele está entre os 80 a 90 anos e ele ainda faz filme, ele ainda dirige filmes, ou seja, essas pessoas ainda estão na atividade, estão ativas. É muito certo que você vai chegar aos 80 anos. Então é importante que você comece a refletir a respeito disso, porque imagine você achando que nunca chegaria a essa idade, que nunca teria o porquê pensar nisso, e de repente você chega ali e você assistiu esse vídeo e você lembra que nesse momento você poderia ter pelo menos imaginado, pelo menos direcionado, ter um norte para onde você gostaria de estar naquele momento, no futuro. Claro que esse exercício não vai ser algo que mude sua vida do dia para a noite, nem nada do tipo, mas é ter a clareza dos seus desejos, dos seus anseios, dos seus sonhos, para você, sempre que surgir uma situação, você poder entender se aquilo é uma oportunidade que está te levando rumo àquilo que você quer, ou se aquilo, na verdade, não é uma oportunidade, aquilo está te desviando, está te dispersando do que você realmente deseja. Porque muitas das vezes, nossa mente, cada dia que passa, vai surgindo coisas que vai prendendo nossa atenção, e aquilo que realmente gostaríamos é trocado por algo que achamos que gostamos, e por conta disso, muitas das vezes, até mesmo tomamos escolhas que é para agradar aos outros, talvez um familiar, talvez um conhecido, e aí deixamos de lado aquilo que realmente gostaríamos. Então vou te passar algo muito simples, que é algumas perguntas que você vai responder de como você gostaria que sua vida fosse daqui a 50 anos, independente da sua idade. É importante que você faça isso. Como eu estou falando, eu já fiz esse exercício e foi um exercício que me marcou, porque eu nunca tinha parado para pensar como seria a minha vida daqui a 50 anos. Eu estou aqui com o meu caderninho, onde eu anotei. Eu não sei por quanto tempo eu vou ter esse caderno. Seria muito importante eu ter ele guardado comigo, independente do tempo. Então, quando eu chegasse lá no futuro, eu poder reler ele e falar: nossa, algum dia eu já pensei nisso.
Mas o foco não é tanto esse, não é tanto ter isso aqui como recordação. Se perder não tem problema, o foco é o seguinte: nesse momento presente, hoje, eu consegui ter ideia de onde eu gostaria de estar, porque ali eu consigo começar a dar forma a algumas ideias, alguns sonhos que eu tenho, entende? Então, é importante você anotar isso num caderno ou pode ser escrito no computador mesmo, no celular. Mas eu acredito que o caderno tem algo mais forte, porque você para um tempo para dedicar, você não vai se distrair e você consegue meditar no que você está escrevendo. As perguntas que eu quero passar é o seguinte. Segunda pergunta: quantos anos vai ter as pessoas da sua família daqui a 50 anos? Primeira pergunta: daqui a 50 anos, quantos anos você vai ter? Você anota e responde isso. Essa é simples. Eu acho que é uma das perguntas que mais me emociona, e eu tenho certeza que vai te emocionar também, porque vai tocar em algumas áreas que a gente evita pensar no dia a dia. Então, quando eu escrevi, eu lembro que eu tive um misto de duas emoções. A primeira, de uma alegria, né? Me emocionei porque, pelo seguinte, eu tenho 3 filhas que têm menos de 10 anos, então daqui 50 anos minhas filhas vão estar com 50 e poucos anos. E isso me trouxe uma emoção, porque eu parei para pensar o seguinte, eu falei, talvez eu seja vô nesse momento, né? Ou até mesmo bisavô, não sei como que vai ser as coisas. Talvez eu tenha vários netos, talvez eu não tenha. Minhas filhas vão ser pessoas de idade, que estão entrando na idade avançada. E isso me trouxe uma sensação de alegria, não, por pensar que se eu chegar nessa fase da vida, eu vou me deparar com essa situação. Então eu fiquei imaginando minhas filhas adultas, casadas, ou qualquer coisa que fosse, o trabalho que elas estivessem, coisa do tipo. E aí traz uma segunda emoção, que aí você vai pensar nas pessoas que são mais velhas que você. No meu caso é minha mãe. Eu lembro que eu me emocionei pelo seguinte: daqui 50 anos é quase certo que minha mãe não esteja mais presente aqui comigo. Porque hoje minha mãe tem 60 e poucos anos, então daqui 50 anos ela teria, sei lá, 115 anos. Então a chance dela chegar nessa idade já é pequena. E assim como ela, talvez alguns outros amigos que seja mais velho, talvez minhas tias que têm a idade próxima da minha mãe, nenhuma esteja mais presente, porque é muito tempo. Então essa primeira pergunta já vai te marcar e já vai te olhar, ter um outro olhar para a sua família, para as pessoas que você ama. Então acho que essa é a mais importante, e as outras você vai ver que tem sua importância, mas não como essa. Essa vai te trazer a consciência e talvez até às vezes a necessidade que você tem de perdoar alguém, né, de reconciliar com algumas pessoas, porque é um longo tempo e talvez essas pessoas é quase certo que elas não estejam presentes na sua vida daqui a 50 anos. Seguindo a pergunta, a segunda pergunta é o seguinte: sua casa. É importante, abrir um parênteses aqui, é importante que todas as perguntas você responda bem detalhadamente. Imagine, escreva, né, como se você estivesse contando a história daqui a 50 anos, certo? Então usa a sua imaginação, é muito importante. Então imagina o seguinte, a segunda pergunta: sua casa. Como você gostaria que fosse sua casa? A casa que você está morando daqui a 50 anos. Porque aí a gente volta naquela questão. As pessoas que você conhece hoje em dia, que têm 80 anos, será que essas pessoas estão na casa que um dia ela sonhou? Então é importante você ter isso em mente. Que tipo de casa você gostaria de morar quando você tiver 50 anos? Só para vocês terem uma ideia, como é algo muito pessoal, então vou ler só um pedacinho da minha resposta para essa pergunta, só para vocês entenderem. Então, daqui a 50 anos, como eu gostaria que fosse minha casa? Eu respondi mais ou menos assim: o sonho que esteve por toda a minha vida foi o sonho de poder morar numa chácara que um dia foi do meu pai. Quero voltar para aquele lugar, eu sonho com as minhas filhas, netos e bisnetos, brincando por toda a chácara. Creio que, quando eu estiver com meus 80 anos e voltar a morar naquela chácara, eu vou olhar para trás e ver que a minha vida toda se guiou para que eu retornasse para aquele local. Então, você pode responder da melhor forma que você achar. Mas é importante você deixar muito bem claro, muito importante você extrair da sua imaginação como seria a sua casa daqui a 50 anos. E aí mais duas perguntas. A penúltima pergunta é o seguinte: daqui a 50 anos,
como você imagina que vai estar a sua saúde? Eu respondi de forma talvez que seja até bem genérica, eu imagino que todos vão ter a mesma ideia, mas eu respondi basicamente assim: aos meus 80 anos eu vou ser uma pessoa saudável, pois desde os meus 15 anos eu sempre me preocupei com a minha saúde. Alguns hábitos ruins que eu adquiri na fase adulta serão deixados de lado. Então é mais ou menos isso. E aí a gente vai para a última pergunta. Então entenda que aqui eu não estou tentando trazer um planejamento financeiro. Tanto é que a última pergunta se trata disso. Eu comecei com algo mais emocional, mais sentimental, mais importante do que a questão financeira e material. Então a gente começa a questionar sobre as pessoas, sobre a família, aqueles que estão próximos. Isso que é o mais importante, porque eu creio que as demais coisas é quase certo que você vai ter elas daqui a 50 anos, porque é um longo tempo. Você tem tempo para construir isso. Mas para a vida das pessoas que você ama, não é tão certo prever se elas vão estar presentes com você daqui a 50 anos. Por isso, a gente começa com essa pergunta, né, a respeito da família. E a última pergunta se trata do financeiro. Isso aqui não é um planejamento financeiro. Isso daqui não vai te fazer ganhar mais dinheiro nem nada do tipo. Mas é você ter noção de como você gostaria que tivesse sua vida financeira. Continuando aqui, eu respondi da seguinte forma a pergunta: daqui a 50 anos, como eu gostaria que estivesse o meu financeiro? Aos meus 80 anos, minha vida financeira vai proporcionar conforto e segurança para toda a minha família. Vou ter condições de comprar uma casa para todas as minhas filhas, educação, conforto, saúde e todas as questões básicas de sobrevivência minha família vai ter. Dos meus filhos até os bisnetos, o básico da vida não vai ser um problema. Talvez você olhe a minha resposta e pense: nossa, ele está sendo otimista, algo do tipo. Mas é o que eu falei, não significa que isso realmente vai acontecer. O que eu quero dizer assim, é importante que eu pelo menos saiba como eu gostaria que minha vida fosse daqui a 50 anos. Eu tenho isso anotado. Não significa que eu vou sacrificar meus 50 anos para chegar a esse ponto. Não, isso daqui se trata exatamente da questão de que as pessoas não param para pensar a respeito disso. E se você está assistindo esse vídeo, você vai parar para pensar a respeito disso e vai tentar colocar em prática, diferente das pessoas que você conhece, que não faz ideias como chegou até aquele ponto, as pessoas de idade, e das pessoas que talvez são da sua idade, que nem pensam a respeito disso porque acreditam que não vão chegar. E aí quando chegar vai ser um susto, ou nem vão perceber e vão ficar se questionando ou frustrado porque nunca conseguiu realizar e nunca imaginou que teria aquela vida. E eu lembro que quando eu fiz isso, já faz alguns anos, acho que faz 2, 3 anos que eu anotei isso, e aí eu concluí com a seguinte frase: as perguntas terminam no financeiro, não faz parte da resposta de nenhuma pergunta, mas eu escrevi a seguinte frase: se não fizer nada, eu não vou realizar os meus sonhos. E a esperança não vai me trazer uma vida que planejei quando tiver meus 80 anos. Então eu acredito que é importante que você faça esse exercício. Isso vai mudar a sua vida, não de forma material. Como eu te falei, as perguntas começam com algo mais natural, mais sentimental, mais verdadeiro. E depois que a gente vai desenvolvendo a questão material, porque você vai começar a enxergar o mundo de outra maneira. Você vai se emocionar por tirar um momento e pensar que essas pessoas que estão na sua vida hoje talvez não estejam daqui a 50 anos. Isso vai te marcar e vai te fazer olhar para essas pessoas de outra forma. Se você tiver filhos, você vai imaginar como você gostaria que seus filhos estivessem naquele momento, daqui a 50 anos. Então esse exercício é muito importante. Se você achou essa ideia legal, deixe seu comentário sobre como foi essa experiência de pensar como vai ser sua vida daqui a 50 anos. E para ficar mais interessante nos comentários, me responde: daqui a 50 anos, quantos anos você teria? E no meu vídeo anterior, eu comento a respeito de como nossa vida, cada dia que passa, ela se torna melhor. Quando olhamos para o passado de momentos bons, ficamos imaginando que poderia ter continuado daquela forma. E eu vou mostrar para você que não, que a melhor vida que você tem é a de hoje e o porquê que ela é melhor. Agora, se você tem notado que as pessoas têm se afastado de você e você não entende o porquê, talvez é por um simples detalhe, porque você tem confundido entre ser o protagonista da sua própria vida ou ser o protagonista do mundo. E nesse outro vídeo eu vou te explicar a diferença disso e o porquê as pessoas estão se afastando de você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal e a gente se encontra na próxima.